Boa tarde. Correção da atividade 1. Primeiro, observe a tabela de um campeonato de futebol em um determinado bairro. Letra A. Por que os números menos 3 e menos 8 estão com sinal de menos na coluna de saldo de gols nessa tabela? Porque eles representam um saldo negativo. Letra B. Por que os símbolos, os números 8 e 3 não têm sinal de menos? Porque eles têm um saldo positivo. O saldo positivo apresenta o sinal de mais. E o zero, porque não tem sinal? Pessoal, o zero é um número que ele não é positivo e nem negativo. Vejam, na segunda questão, as temperaturas mínimas alcançadas em algumas regiões da Terra no mês de janeiro. Qual desses lugares apresentou a menor temperatura mínima em janeiro de 2005? Qual foi essa temperatura? Pessoal, observe qual foi a menor temperatura, que está mais embaixo aqui no termômetro. Ó. Que nós temos o Alasca, a menor, que está mais embaixo aqui, nesse termômetro aqui. O termômetro está colocado aqui de uma maneira, né? Do número menor para o maior. O termômetro ele é feito de forma crescente, a numeração. Tá? Então, a mais baixa aqui é menos 20 no Alasca. Letra B. Qual desses lugares apresentou maior temperatura mínima em janeiro de 2005? Vamos observar aqui. Ó. A maior. Observe qual foi a maior. A maior nesse termômetro. A temperatura está entre 30 e 40, tá bom? Então, está 35 graus, Maceió. Letra C. Em janeiro de 2005, a temperatura mínima de Paris foi a mais alta ou mais baixa que a temperatura mínima alcançada nesse mesmo ano no Alasca? De quantos? Se você observar, ela foi mais alta, tá? De quantos graus? 0 grau. Olha aqui, ó. Paris, 0 grau. Ela foi mais alta que o Alasca. Na Sibéria, a temperatura mínima observada em janeiro de 2005 foi de menos 27. Ela foi mais alta ou mais baixa que a temperatura mínima observada no Alasca? Foi mais baixa. Terceira questão. A figura a seguir representa um extrato bancário. Gente, observe aqui no extrato. Ó. O saldo anterior do dia 23, tá? Foi 35, foi positivo. A pessoa fez um depósito de mais 650 positivo. Comprou no cartão, então ficou devendo 120. O saldo no terminal, aqui ó, o saque em terminal, a pessoa retirou 430 negativo, né? E assim nós temos também aqui várias outras transações. Qual era o saldo da conta de Luiz no final do dia? Então aqui observe, gente, no final do dia 20, observe que o saldo não está aqui, mas como o saldo anterior era 90, tá bom? 90 negativo, a pessoa devia 90. Mas aí no dia 18 ela colocou 80. Então, se ela deu entrada, ela depositou 80, ela estava devendo 90, então ela ficou devendo agora só 10, tá? Porque ela devia 90, mas ela pagou 80, ficou devendo R$10, por isso que o saldo é negativo. Na letra B, em qual dia citado o extrato estava negativo? Olha aí, gente. Saldo negativo, dia 15/9, de R$90. Qual foi o maior crédito depósito apresentado no extrato? Qual foi o maior débito? O crédito, se você observar aqui, é o maior número positivo, ó, R$650, tá? E o maior débito, você observa também aqui, R$120. O negativo, ó, que foi a compra com cartão. No extrato não aparece o saldo do dia 20. Qual foi o saldo neste dia? Ele foi positivo ou negativo? Ele foi negativo, de R$10. Quarta questão. Uma empresa divulgou um gráfico no qual apresentava o resultado de suas operações. Em quais bimestres a empresa não lucrou? Gente, acima de 0 é lucro, abaixo de 0, prejuízo. São os números negativos que representam prejuízo, os números positivos representam lucro. Em quais bimestres a empresa não lucrou?
Ela não lucrou, por exemplo, aqui, ó, no segundo bimestre e no sexto bimestre. Letra C. O maior lucro ocorreu em qual bimestre? Qual foi o maior lucro aqui, gente? Lucro é essa parte positiva. Observe aqui que a coluna maior aqui é o quarto. Então, quarto bimestre, que foi de R$ 40 mil. Letra D. Quais bimestres tiveram um lucro de R$ 20 mil e R$ 30 mil no terceiro e quinto bimestre? Se você observar, o terceiro 30 mil, quinto bimestre 20 mil. No balanço anual, uma empresa apresentou um gráfico que mostra a cada trimestre a quantidade gasta com importação e a quantidade recebida com exportação, tá bom? Importação, gente, é tudo que entra no país, comprado para o país, tá? E a exportação é tudo que é vendido, que sai do país. Então, vamos ver aqui, ó. A legenda aqui branca é exportação e a legenda cinza é importação. Observe que a importação aqui está abaixo de zero, tá? Indica negativo. E a exportação acima de zero indica lucro, tá? Quais são os números do gráfico que representam a quantia gasta pela empresa e quais representam a quantia recebida pela empresa? Quais são os gastos? Os gastos é a parte negativa, gente, ó. Temos aí, ó, menos 3, temos o menos 1 e temos o menos 2, tá? E o que foi recebido é essa parte aqui de lucro, tá bom? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Só lembrando que esses valores são em milhões de reais, no caso aqui, ó, recebidos aqui 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Na letra B, em qual trimestre essa empresa recebeu mais com exportação e qual trimestre ela gastou com mais com exportação? Exportação no quarto, importação no terceiro. Em quais trimestres essa empresa gastou mais com importação do que ganhou com exportação? Nenhum. E na letra D, quais trimestres essa empresa gastou menos com importação do que gastou com exportação? Quanto a menos? No segundo bimestre, gente, foi 1 milhão. No quarto trimestre, 3 milhões. E na letra E, considere que a empresa teve lucro no trimestre que ganhou mais com a exportação do que gastou. Em quais trimestres essa empresa teve lucro e de quanto foi esse lucro, tá? Então, no segundo bimestre, ela teve um lucro de 1 milhão e no quarto bimestre, ela teve um lucro de 3 milhões.